Nação Celeste aí, meu povo, bora que bora nesta sexta-feira para mais um vídeo aqui nessa semana no canal Cruzeiro Nostalgia, sempre te atualizando sobre tudo envolvendo o maior de Minas. Quase não saiu o nome do canal, Nação. Bora lá, pessoal, vamos que tem bastante coisa nessa sexta-feira, né? Já repercutimos por aqui o empate de ontem contra a equipe do Flamengo. Tem ainda uma repercussão que eu estou devendo, mais notícias que surgiram nesse dia 3 de outubro, nesta sexta-feira, que você irá acompanhar aqui, tá? Vai ficar atualizado sobre tudo, bora passar limpo aí esse dia do maior de Minas. Já peço logo de cara aquele likezão, o seu joinha que sempre ajuda demais aqui no canal. Meta de 400 likes, tá? Batemos a meta do vídeo dessa madrugada. Muito obrigado a vocês, fechado? Se inscreva, comenta, compartilha e hype o nosso vídeo. Me ajuda nessa. Com isso, o YouTube ele vai recomendar o nosso conteúdo para mais cruzeirenses. Vamos lá, nação, bora começar aqui trazendo para vocês a nova parcial de ingressos vendidos para o confronto contra o Sport. Teremos 50 mil cruzeirenses, né? Já dá para cravar. A parcial mais recente é os 40 mil, né, ingressos vendidos. Essa parcial agora, na virada da tarde para a noite, e devemos ter aí, repito, né, o público na casa dos 50 mil torcedores. Tem esse resto de sexta, todo sábado e praticamente todo domingo para mais vendas e termos mais um bom público no Gigante da Pampulha. Vamos lá, para a gente poder finalizar o assunto Cruzeiro e Flamengo, eu quero repercutir, nação, uma nota que o Fabrício Bruno, junto com a assessoria de imprensa dele, soltou nas suas redes sociais, tá? Uma nota graças ao que foi dito por um jornalista na transmissão de ontem, né? De Flamengo 0 Cruzeiro 0. Um jornalista do Grupo Globo, tá? E foi uma fala, né? Tão estranha que o Fabrício Bruno teve que emitir um comunicado. É a Globo querendo tumultuar, causar pelo lado da Toca 2? Bora pra nota. Ó, em respeito à torcida, à imprensa e à verdade, a assessoria do zagueiro Fabrício Bruno esclarece a informação vinculada ao vivo pelo jornalista Marcelo Correge na transmissão de ontem no Maracanã. Ou seja, não é qualquer jornalista, né? Foi dito que o atleta, no caso Fabrício, chegou ao estádio e não falou com ninguém da delegação do Flamengo. Ou seja, ele quis insinuar alguma coisa ali, né? E aí, complementando, a informação não corresponde à realidade. Fabrício Bruno chegou ao Maracanã depois da delegação rubro-negra e seguiu diretamente para o vestiário, como é de praxe. Já em campo, cumprimentou normalmente todos os profissionais com cordialidade e respeito. O jogador mantém gratidão ao Flamengo e jamais teria qualquer atitude de desrespeito com colegas ou ex-companheiros. Aí eu não sei qual foi o intuito da mensagem, né, da informação do Marcelo Correge, mas será que ele gostaria que Fabrício Bruno babasse o ovo ali dos ex-companheiros, do Felipe Luiz, da diretoria do Flamengo, da torcida do Flamengo? O que será que ele queria, hein? Fabrício Bruno entrasse de rubro-negro em campo? Foi estranho, eu me lembro dessa notícia ontem no pré-jogo, achei estranho, acho que foi no pré-jogo, né? Achei estranho, ele até fez um comparativo ali com o Gabigol, só que tem uma diferença gigantesca, né? O Gabigol, ele não tava, como eu posso dizer, concentrado pro jogo como o Fabrício Bruno. Como assim, Gilmar? O Gabigol, ele treinou, aliás, ele fez o aquecimento ali no campo, e depois todo mundo vai pro vestiário juntos, mas os reservas, eles saem antes. Eles saem antes dos 11 iniciais. Aí eles saem antes, eles passam, né, pelos jogadores do Flamengo que já estão ali prontos para entrar pro estádio do Maracanã. Você passa em frente ao banco de reservas adversários, então você tem a possibilidade de passar em frente ao banco de reserva adversários e cumprimentar um por um. O Fabrício Bruno tava lá no vestiário, na rodinha com os outros 10 jogadores que iriam entrar em campo, concentrado, subindo pro gramado, passando direto para campo. Então assim, não entendi, né, qual foi o intuito, mas tá registrado e você opina, fica à vontade. Agora, já falando do próximo confronto contra o Sport, a arbitragem definida, nação. E aqui não tem muita polêmica não, tá? Jefferson Ferreira vai ser o árbitro de Cruzeiro Sport. Ele foi o quarto árbitro agora do confronto contra o Flamengo, né? Mas ele não apita jogo do Cruzeiro desde 2022. Então não tem polêmica recente pra gente poder destacar aqui, tá? O último jogo foi na 8ª rodada
da fatídica Série B de 2022. Fatídica não pela temporada de 22, porque a gente foi campeão da Série B, mas porque era a terceira temporada que o Cruzeiro lá estava, né? Então, naquele ano, na 8ª rodada, vitória por 2-0 no Mineirão contra o Sampaio Corrêa. Ele apitou e desde então não tinha apitado os jogos do maior de Minas. E ainda, né, sobre o confronto contra o Sport, nação. Rapidamente falar um pouquinho aqui do lado, né, da equipe comandada pelo Daniel Paulista. Só trazer para vocês aqui algumas questões importantes sobre desfalques ou reforços vindo do DM, tá? Por exemplo, Lucas Lima, que é hoje o principal jogador do Sport, ele não treinou no último treino antes da viagem para BH, mas não deve ser problema, tá? Foi mais uma questão ali de poupar nesse último treino. Ele contra o Fluminense não foi titular, ele veio do segundo tempo, mas ele entrar no segundo tempo, ele não ser titular, era algo que não acontecia há quase 20 rodadas na Série A, então foi mais ali por precaução, né? Ele estava com desgaste muscular. E além, né, do Lucas Lima, outro que não treinou porque não joga é o Matheus Alexandre, tá? Suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Aderlan também não deve jogar, tá? O lateral direito. E ao mesmo tempo o Sport tem alguns retornos, tá? O Derek Lacerda, atacante, volta. Ele cumpriu suspensão contra o Fluminense. E o Sérgio Oliveira, tá? Meio campista também. Ele volta a ficar à disposição do Daniel Paulista. E aí, nação, agora sobre o Cruzeiro contra o Sport, né? Também temos os nossos retornos e desfalques. Vocês estão ligados que o Cruzeiro tem jogadores que estão suspensos para essa partida contra o Sport. Já falei no meu vídeo do início, né, desta manhã. Não temos o William, Fabrício Bruno, Lucas Romero e Caio Jorge. Esses 4 estão fora, tá? Tem a dúvida se o Wanderson vai ter condição de jogo ou não. Se o Jonathan Jesus vai estar à disposição também ou não, tá? Além do desfalque do Fagner, que já é fato há pelo menos 2 meses. Mas temos aí algumas ponderações. O próprio Fagner, tudo indica que ele volta a ser relacionado nessa partida contra o Sport, mas não deve ser o titular, tá? Não deve ser o titular. Repito, são mais de 2 meses sem jogar na ação. Não tem como voltar e já jogar. E aí, na suspensão do William, temos o Cauã Moraes, tá? Como seu substituto de forma imediata. Na defesa, o Lucas Vidalba joga e o seu companheiro deve ser o João Marcelo. Fabrício Bruno, suspenso pelo 3º cartão amarelo, também não joga. E aí no meio campo, o Romero também não joga. Aí há uma briga entre Matheus Henrique e Eduardo. No primeiro turno contra o Sport na Ilha do Retiro, o Romero também ficou suspenso para aquela partida. E o substituto do Romero foi o Eduardo. Não sei se vocês se recordam disso. Então possa ser que ele queira repetir ali a escalação do jogador ex-Botafogo. E no lugar do Caio Jorge, provavelmente vai entrar o Gabigol. Aí não deve ter muito mistério, não. Aqui o Scout Celeste, né, trouxe um provável Cruzeiro com o Kenny Arroio do lado direito. Não acho que isso vai acontecer, tá? Eu quero mais minutos pro Arroio? Eu quero. Mas o Arroio, hoje, ele não é o titular daquele lado do Cruzeiro. É o Christian, gente. O Christian joga. O Christian talvez seja um dos jogadores mais regulares do futebol brasileiro. Não é nem do Cruzeiro, não. Do futebol brasileiro. Então, assim, o Arroio não vai chegar e sentar na janela, apesar de você, todos nós querermos ver ele com mais minutagem em campo. E do lado esquerdo aí sim, a gente pode ter entrada no Sinisterra, já que tem uma dúvida, né, da condição física do Wanderson, que não viajou para o Rio para o confronto contra o Flamengo por conta de uma pubalgia, né? No caso ali, é uma questão mais delicada, uma dorzinha nas costas, dependendo da gravidade, possa ser que o Leonardo Jardim não queira, né, digamos assim, forçar a entrada do Wanderson. Então o time base do Cruzeiro: Cássio no gol, Cauã Moraes, João Marcelo, Lucas Vidalba e Kaique. Isso não deve mudar, tá? Não deve. A dúvida fica por conta do Fagner, se estará no banco ou não, e do reserva imediato para a defesa, caso haja necessidade. Se é o Jonathan Jesus, né, se ele volta a ficar à disposição, ou se é o Gamarra. Aí você bate na madeira, porque Gamarra não nos traz boas recordações. Meio campo deve ser mesmo Lucas Silva e Matheus Henrique, com asterisco da possibilidade do Eduardo entrar aí também. E do meio pra frente não deve ter surpresa: Christian, Matheus Pereira, Sinisterra ou Wanderson e
Gabigol. Comenta qual seria o seu time para esse confronto contra o Sport. E para finalizar o nosso vídeo, cheirinho de mais um chapéu na equipe do Atlético Paranaense. Parece que o Pedrinho BH ganhou gosto, né? Pela vingança, digamos assim. Informação do jornalista Dan Abreu. O Cruzeiro monitora a situação do meia Dudu do Atlético Paranaense. O jogador de apenas 19 anos vive hoje o impasse para renovar o contrato que vai até abril de 26. Então o jogador ele já pode assinar um pré-contrato a partir de novembro, daqui a alguns dias, algumas semanas. Até o momento não houve proposta, mas o atleta está no radar da Raposa para a próxima temporada. Lembrando que o Cruzeiro já aguarda as chegadas do goleiro Matheus Cunha e do atacante colombiano Neisler Villarreal, ambos esses, né, que assinaram um pré-contrato. O Dudu é um jogador que se destacou bastante em algumas partidas nessa temporada. E aí quando começou a travar a renovação, meio que ele foi sendo escanteado. Mas é um jogador com potencial bem interessante que pode chegar, né, de graça em abril do ano que vem, né? Nem que o Cruzeiro vai pagar a multa e ele chega imediatamente, como foi com o Calma Moraes. Nesse caso, é pior ainda lá pelos lados do Furacão, viu? Porque se o Cruzeiro fizer um pré-contrato e esperar até abril do ano que vem, ele chega de graça, podendo jogar de forma imediata ou no Sub-20 ou já ser utilizado pelo Leonardo Jardim, se até lá ele estiver no Cruzeiro, que tomara, né, que ele esteja. É um trabalho bem legal esse ano do Jardim e a gente espera a vida longa para ele com a camisa do Maior de Minas. Então tá aí, nação, sextou. Esse é o nosso último vídeo durante essa semana. Domingo o Cruzeiro volta a entrar em campo, partida mais do que importante para garimparmos aí mais 3 pontos e dormirmos nessa data FIFA com 54 pontinhos, com os pés mais fincados do que nunca na próxima Libertadores e só olhando ali de longe, mas nem tão de longe assim, Flamengo e Palmeiras, né, à frente dele. Se bobear, você sabe que o Cruzeiro vai abocanhar esse título aí, viu? Eu trouxe no meu vídeo nessa madrugada. Não acabou o sonho, ainda existe, falta 12 jogos, não são mais 38 rodadas, então assim, é um tiro mais curto e o Cruzeiro tem um histórico na sua história de ganhar competições onde ele não era favorito, onde muitos não davam nada. E esse time aí, cara, esse time aí tem uma pegada de campeão. Tudo indica que em dezembro algum caneco vai cair na Toca 2, tá? Vamos ser humildes, pés no chão, bom mineirinhos, mas é pra ficarmos otimistas. Chegou até aqui, like, hype o nosso vídeo, até a próxima, nação, tamo junto.